Gostaria de saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 5, versos 33 a 37. Mateus capítulo 5, versos 33 a 37. Hoje nós continuaremos a nossa exposição no Sermão do Monte, onde Jesus nos ensinará o valor da honestidade e da verdade dos nossos relacionamentos. Diz a santa e inerrante palavra do nosso Deus: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Oremos mais uma vez. Santo e eterno Deus, é a tua palavra lida. A nossa oração é que o Senhor ilumine as nossas mentes, a fim de que compreendamos o teu ensinamento e que não saiamos daqui vazios, mas cheios da tua verdade, da tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante do quarto bloco dos ensinos de Jesus sobre a lei. Como eu já disse, esse bloco, a quarta ilustração de Jesus com respeito à lei, vai nos mostrar e nos ensinar a honestidade e a necessidade de cumprirmos as nossas palavras. Cícero, um grande filósofo, disse certa feita: nada mais é doce do que a luz da verdade. E de fato, como nós precisamos de um mundo caído, falarmos a verdade de pessoas verdadeiras. Você poderia se perguntar: qual é o grande proveito para mim ouvir sobre a necessidade de falar a verdade uns com os outros? Por que Jesus se preocupou com essa questão? Poxa, nós estamos no século 21, há tantos problemas para nós falarmos. Por que pararmos um culto, um sermão, para falar sobre honestidade e verdade? Eu acredito que só de Jesus colocar esse tópico para nós, nos ensina algo muito valioso no Evangelho de Cristo. Deus está preocupado com toda a nossa vida. Dos pequenos detalhes aos grandes feitos da nossa história. Inclusive o modo como falamos uns com os outros. E se de fato temos cumprido a nossa palavra. Sendo assim, Jesus, após falar sobre ódio, adultério e divórcio, ele avança mostrando a importância de sermos honestos uns com os outros. A intenção de Jesus aqui é mostrar que toda a vida do crente, ela é vivida diante de Deus. E que todas as nossas palavras devem ser verdadeiras e íntegras para a manutenção das nossas relações. Quantos problemas, irmãos, nós enfrentamos por lidar com mentirosos, por lidar com pessoas que voltam atrás das suas palavras. Estou falando isso de uma esfera mais macro, você pode imaginar desde lá de Brasília, do STF, até os nossos relacionamentos interpessoais na igreja. Quantos problemas essa igreja já não passou por conta de mentira? Por isso é importante nós pararmos um pouco e refletirmos sobre a importância de falarmos a verdade uns com os outros. E a nossa metodologia ela vai seguir da seguinte forma, como nós viemos fazendo toda essa exposição. Primeiro a gente vai ver como a lei do Senhor, de fato, o Antigo Testamento falava sobre os juramentos. No segundo momento, vamos ver as distorções dos fariseus.
E por fim, o ensino de Jesus com respeito aos juramentos. É importante nós fazermos isso, porque se nós não entendermos como que a Bíblia enxerga o juramento, como os fariseus distorceram, nós não conseguimos entender essa parte do Sermão do Monte. Portanto, vejamos como que a lei de Moisés, a lei dada de Deus a Moisés, falava sobre o juramento. Em primeiro lugar, o juramento era uma prática permitida na lei de Moisés. Isso você tem que ter muito claro na sua cabeça. Antes de tudo, é importante nós sabermos que a Bíblia não proíbe o juramento por si só. Veja, Deuteronômio capítulo 10, verso 20, vai dizer: temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam a Ele. Apeguem-se a Ele e jurem somente pelo teu nome. Olha só, você já deve ter ouvido essa frase: olha, não jure em nome de Deus. No nome de Deus ninguém jura. Pois é, a Bíblia nunca proibiu isso. Deuteronômio 10, 20, nos incentiva a jurarmos somente pelo nome de Deus. Veja, o próprio Deus, ele jura nas Escrituras. Ele jurou lá em Gênesis 9, verso 9 e 10, a não mandar outro dilúvio. Ele jurou enviar um Redentor em Gênesis 3. Ele jura ressuscitar o seu filho dos mortos, conforme Deuteronômio 16, 10 e Atos 2. E muito mais. É importante destacar que então o juramento não necessariamente é proibido nas Escrituras. A lei de Moisés nunca proibiu o juramento por si só. Isso não significa também que Deus apele, como os homens fazem, por uma autoridade superior. Quando Deus jura, ele jura por si mesmo, não como nós. O juramento, quando ele é feito de fato da forma correta, é sempre jurando por algo superior. Deus não. Não tendo quem superior a jurar, ele jura por si mesmo. Portanto, a lei de Moisés nunca proibiu o juramento, mas a pergunta era: se não proibiu, qual era o propósito então do juramento? Para que ele foi dado? Em primeiro lugar, ele foi dado para colocar um freio nas inclinações dos seres humanos à mentira. Não sei se você já passou por isso, ou se você conhece pessoas assim, mas o fato é que o ser humano ele inclina-se para a mentira. Aquele velho ditado: quem conta um ponto, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Uma vírgula, um parágrafo, às vezes, uma redação. Normalmente é assim. Então, a lei de Moisés, com relação ao juramento, ela foi dada para colocar um freio à mentira. Moisés provavelmente estava enfrentando problemas relacionados a isso. Vivendo ali, cerca de 40 anos no deserto, tendo que lidar com os problemas do povo, com as mentiras, com a incredulidade. Então Deus dá essa lei para Moisés com respeito ao juramento para organizar uma vida caótica que ali estava. Veja, a ideia era o seguinte: olhe, não minta, porque as suas palavras, quando você a jurar, não é diante de mim que você está fazendo, é diante do eterno Deus. Então, o aspecto do juramento foi dado para dar esse tom de seriedade nas palavras do povo de Deus. Num segundo momento, os votos, os juramentos, têm um propósito de estimular a honestidade e torná-la mais solene e garantia. Veja, às vezes isso é soletrado para nós, como em muitos casos. Lá em Hebreus, capítulo 6, verso 17, o escritor diz: porque Deus, querendo mostrar claramente a natureza imutável de seu propósito aos herdeiros da promessa, confirmou-o com um juramento. Veja, o juramento dado pela lei de Moisés é para dar de fato, esse tom de seriedade solene para uma coisa especial. O juramento não era para qualquer coisa. Você pegou a bala que estava aqui? Não, eu juro. Não. A ideia é atos solenes, atos de seriedade. Veja, Deus é todo verdade, nós sabemos disso. Então por que ele jurou? Para mostrar um ambiente de seriedade, de pacto.
Foi para isso que foi dado o juramento. Aquele povo deveria se conscientizar que eles eram povo de Deus, escolhido de Deus. Eles deveriam honrar as suas palavras diante de Deus e dos homens. Sendo assim, entendendo o que Moisés quis dizer lá em Deuteronômio, quando ele permitiu o juramento e deu as diretrizes, vejamos agora o que os fariseus interpretavam desse ensino. Veja, o nosso texto está dizendo, verso 33, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor os teus juramentos. A palavra que você deve notar no texto é a palavra para com o Senhor. É a chave para você entender esse texto. Os fariseus, eles defendiam que o homem, ele poderia, de fato, fazer juramentos ao Senhor e deveria cumpri-los. Ele não poderia, de fato, quebrar o seu juramento feito ao Senhor. Mas a Bíblia não diz nada se eu jurar por outra coisa. Então os fariseus, eles criaram uma mecânica para você enxergar juramentos mais sérios e menos sérios. Eles diziam o seguinte: se você jurar ao Senhor, você tem que cumprir rigorosamente. Agora, se você jurar pelo céu, aí está tudo certo, você pode quebrar. Se jurar por Jerusalém, ou até por sua cabeça, fica à sua conta. Mas ao Senhor você deve cumprir. Veja, essa é a tática dos fariseus. Eles pegam apenas a letra da lei. Eles nunca iam às aplicações mais profundas da lei. Eles falam, não, é juramento ao Senhor. Moisés diz que é ao Senhor. Ele não disse jurar por outras coisas. Veja, nós vimos os outros textos. A Bíblia diz para não matar. Poxa, se eu não matar, eu estou bem. Eu não vou para o tribunal dos homens. Se eu pegar alguém, espancá-lo e deixar à beira do caminho vivo, eu não quebrei o mandamento do não matarás. E Jesus olha para ele e fala, se você sentir ódio no seu coração, o pecado do homicídio começa aí. Nós vimos também sobre o adultério. Olha, eu nunca adulterei na vida, diziam os fariseus. Eu não. E Jesus fala, hipócritas, vocês nunca foram pegos no ato de fato, mas o olhar de vocês o condenam. Que olhar para uma mulher com um coração impuro já cometeu pecado no seu coração do adultério. E eles diziam também, Moisés mandou divorciarmos. Portanto, o divórcio não é problema, Jesus, é a solução da sociedade. E Jesus disse, o divórcio não é a solução para o bem. O divórcio foi dado por causa da dureza do coração de vocês. O divórcio não é uma bênção, mas uma necessidade por causa do pecado de cada um de vocês. Era assim que eles faziam. Eles pegavam a lei de Deus e ficavam apenas no superficial. E diziam, vocês podem jurar por qualquer coisa e quebrar o seu juramento. Agora, ao Senhor, não. E os judeus, principalmente naquela época, eles recomendavam que se você fosse fazer transações comerciais com o samaritano, que você jurasse por outras coisas, porque assim você poderia quebrá-las. Veja, Maimônides é uma figura intelectual do judaísmo medieval. Ele organiza esses ensinos dos fariseus e ele fala no seu comentário dessas tradições, chamado o capítulo Juramentos. Você vai encontrar no comentário dele sobre a Mishnah. O que é a Mishnah? Era o ensino dos fariseus e dos rabinos da época de Jesus. E ele vai dizer, olha aqui, como os fariseus enxergavam essa questão. Se alguém jurar pelo céu, pela terra, pelo sol, embora a mente do jurante esteja sobre essas palavras, jurar por aquele que os criou, este não é um juramento. Ou se alguém jurar por algum dos profetas, ou por algum dos livros da Escritura, embora o sentido do jurante seja jurar por aquele que enviou aquele profeta, ou que deu aquele livro, no entanto, este não é um juramento.
Então eles tinham essa ideia que você poderia fazer juramento por N coisas e não cumpri-las. Só poderia cumprir se fosse de fato ao Senhor. Então, eles reduziram o juramento ali ensinado por Moisés pelo pecado do perjúrio, que é você jurar em numa situação séria em nome do Senhor e assim quebrar o seu juramento. Eles falam, opa, isso aqui não é aplicado para todas as áreas da vida. Há umas mentirinhas que podem ser feitas. As mentirinhas brancas que o pessoal fala, né? Podem ser feitas. Agora, se for ao Senhor, se for perjúrio, aí não. Aí você está em pecado. Eles reduziram o mandamento do Senhor. Eles chegaram ao extremo dizendo que se alguém fizesse um juramento pelo templo, tal não era considerado válido. Mas se fizesse juramento pelo ouro que estava no templo, aí sim o juramento valia. Então eles criaram vários mecanismos para mentir uns aos outros. Se não vejamos lá em Mateus capítulo 23, verso 16 a 21. Olha o que Jesus diz, ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso não é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Jesus diz no verso 17, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que o santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso não é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pela oferta, quem jurar pelo altar, jura por aquele que tudo está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui, não há compartimentos. Não há mentiras que Deus deixa para lá e outras que ele se importa. Todas as nossas palavras, todos os nossos juramentos devem ser levados à risca, porque em última análise, nós estamos diante de Deus. Se não vejamos o que Jesus diz nos versos seguintes do nosso texto. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Aí vai falar, jureis pelo quê? Nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco em preto. Vejamos agora o que Jesus nos ensina. Qual é o ensinamento de Jesus? Referente ao juramento. Jesus, primeiro, não proíbe a prática. Quando ele diz aqui, de maneira nenhuma jureis, ele está dizendo do juramento hipócrita dos fariseus. Posteriormente, ele vai explicar que é pelo céu, pela terra, por Jerusalém e pela cabeça. Outros textos nos afirmam que Jesus não era contra o juramento propriamente dito. Por exemplo, Mateus capítulo 26, verso 63. Jesus guardava o silêncio diante dos fariseus. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ali é como se fosse um tribunal e o fariseu, o sumo sacerdote, estava dizendo, eu obrigo você a jurar em nome de Deus, se tu és o Cristo, se você é o Messias. Até aquele momento Jesus guardava o silêncio, mas estando em juramento, Jesus teve que falar como ele falou. Portanto, Jesus não está abolindo o juramento. A prática do juramento era comum aos apóstolos também. Você vai ver Paulo nas páginas do Novo Testamento falando sobre juramento. Ele diz, pois os homens juram, Deus é minha testemunha. Você vai ver isso em Romanos, Coríntios, Filipenses e Tessalonicenses. Paulo dizendo para os seus destinatários, olha, eu estou ensinando isso para vocês, eu não sou falso apóstolo e Deus é minha testemunha. Eu juro por Deus que fala a verdade, em Deus eu não minto. Então você vê que a prática do juramento não foi abolida por Jesus. O que ele condena é a hipocrisia dos fariseus.
essa ideia de classificação de juramentos. Veja, quando Jesus diz, vocês não podem jurar pelo céu e dizer que Deus não tem nada a ver com isso, porque o céu é o trono de Deus. Não era comum eles dizer, olha, eu vou te pagar amanhã, eu juro pelo céu. Aí chegava outro dia, iam cobrar esse rapaz, vim cobrar os denários lá que você me devia. Pois é, rapaz, não vai dar não. Mas, rapaz, você não jurou? Mas foi pelo céu. Foi pelo céu. Não foi por Deus. Então você não pode me levar ao sinédrio. E Deus está dizendo, vocês estão doidos? Onde está o trono de Deus? Não é nos céus? Outros também juravam pela terra. E Jesus vai falar, nem pela terra, porque é o estrado dos pés do Senhor. Isso você vê lá em Isaías 66, verso 1. Não, eu juro pela terra que amanhã estarei lá. Quem criou a terra? De que é esse mundo? Nem por Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Veja, alguns fariseus chegavam ao extremo de dizer o seguinte, se você jurar em direção a Jerusalém, se você estiver indo à direção de Jerusalém, aí você tem que se esforçar para cumprir. Não é pecado você quebrar. Mas se você jurar e não estiver em direção a Jerusalém, não estiver a caminho de lá, aí é mais fraco o juramento. E Jesus está dizendo, como que vocês podem fazer isso? Porque Jerusalém é a cidade do grande rei, do Messias. Mas alguns falavam, olha, não juro pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém. Eu sou mais piedoso. Eu juro pela minha própria cabeça. Eu juro pela minha cabeça, ainda que eu morra, eu vou cumprir. E Jesus está dizendo, a vida não é de vocês. Veja, estou falando naturalmente. Lembre-se que Jesus na época aqui não existia tinta de cabelo. Então, naturalmente, um homem não consegue transformar a cor do seu cabelo. E Jesus está dizendo, você consegue? Cabelo branco transformar em preto em branco? Não consegue. A vida não é de vocês. Em última análise, você jurar pela sua vida é você dizer, eu sou o dono dela. Eu posso. E você acaba tirando a prerrogativa de Deus. Por isso que Jesus disse, não jure pela cabeça, pelo céu, por Jerusalém, nem pela terra. Então Jesus encerra dizendo, no verso 37, o conselho de Deus para nós. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. A lição é clara aqui, irmãos. Os seguidores de Jesus devem ser pessoas que são pessoas de palavra. A característica de um seguidor de Jesus é andar na verdade. Nós cantamos aqui hoje que Deus é fiel e é verdade. A pergunta é, e você? Por vezes nós tentamos ser que nem os fariseus, sabe? Encontrar brechas na lei de Deus para pecar. Por exemplo, ontem nós tivemos uma excelente palestra sobre namoro. Quantos namorados falam, ó, pecado é o ato antes do casamento? Carícia, a Bíblia não fala. Vai entrando nos detalhes e não pega o espírito da coisa. A palavra de Jesus é certa. O cristão é aquele que enxerga a palavra de Deus e as suas nuances, a sua profundidade. Inclusive no aspecto do juramento, da honestidade e da verdade. E ele diz que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno, que é o pai da mentira, Satanás, que engana desde sempre. E nós podemos aprender algumas coisas práticas sobre a lição de Jesus com relação aos juramentos. Primeiro, nós não devemos nos valer de juramentos em nossas conversas do dia a dia. Se você tem esse costume de dizer, eu juro por Deus, pare. Jesus não proibiu o juramento, é verdade.
mas o juramento nas Escrituras é para casos solenes, casos de seriedade. Então, limite-se a dizer sim, sim, não, não. Não dá para você ir? Não dá. Não dá, ponto. Ou se você não quiser ir em algum lugar, fala, não vou porque eu não quero. É muito comum nós falarmos com algumas pessoas que estão distantes da igreja. Eu falo, sabe o que é? É que eu esqueci de dobrar a roupa. Rapaz, o carro quebrou. E na verdade, às vezes, não quis vir mesmo. Seja sincero. Não ande na mentira. Todas as nossas afirmativas, as nossas conversas cotidianas devem encaminhar-se na verdade. Porque se nós falamos que nós somos povo de Deus, nós temos que andar como Ele andou, conforme diz a sua palavra. E nele nunca foi achado dolo ou mentira. Segundo, devemos, como filhos de Deus, honrar os nossos juramentos. Neste mundo, é muito comum nós vermos por aí desonestidade, decepção, juramentos que por vezes foram proferidos e não cumpridos. O juramento, queridos, ele, para nós, infelizmente, ele serve como teste de confidelidade. É você entender até onde aquela pessoa é verdadeira. Por exemplo, quando você se tornou um membro, ou você que ainda não é membro da igreja se tornará, nós fazemos juramentos aqui à frente, diante de Deus e dos homens. Os ministros, quando são ordenados ao sagrado ministério, eles fazem juramento. O juramento é para você ver se aquela pessoa de fato é uma filha ou um filho de Deus. É para ver se aquela pessoa de fato diz quem é. Por exemplo, nós juramos pregar as sagradas escrituras e nos submetermos a ela. Aí você olha um pastor que não se submete a ela, ou um membro, ele quebrou o seu juramento e ali ele deu um sinal, um alerta de que possivelmente ele não é um crente. E se é, ele precisa ser corrigido. Então o juramento, na nossa época, é importante porque nós não sabemos quem é quem. Então quando nós fazemos esses atos solenes, é para isso. Veja, quando você vai batizar o seu filho, você jura diante de Deus que você vai ensinar a Bíblia para ele. É um juramento muito sério. Diante de Deus e dos homens. E você não cumpre, você está quebrando esse juramento. E às vezes você deve se perguntar, se eu estou passando isso com meu filho, será que por algum momento eu não quebrei também o meu juramento? De ensiná-los no Evangelho? Por isso que a nossa igreja não batiza filhos de não crentes. Infelizmente, fui chamado algum tempo atrás para pregar em uma igreja e eu vi uma apresentação. Né? Eu conheci um rapaz, o casal há muito tempo. E depois eu cheguei para o pastor da igreja e falei, poxa, fiquei feliz, eles voltaram para a igreja, foi apresentada a criança, eles juraram em nome da congregação, queriam cuidar da criança e ensiná-las no caminho do Senhor. Ele falou, não voltaram não, mas a criança não tem nada a ver. Mas quem foi que fez o juramento? Os pais ou a criança? Verdade, a criança não tem nada a ver. Mas o ato solene tem a ver com os pais. Devemos honrar, e o juramento serve para isso, para nós vermos quem de fato é crente e não crente. Jesus mostrou que a palavra deve ser honrada. Irmãos, olha só, você deve falar, Daniel, eu estou muito distante dos fariseus. Eu sei que juramento é coisa séria. Eu dei minha palavra, tem que ser cumprida. Às vezes não consigo, é verdade. Mas eu creio nisso. Eu não sou que nem os fariseus que fazem classificações de juramentos. Isso não está colado no nosso contexto. Pois é, eu vou te mostrar como está. Veja, é comum nós, infelizmente, numa sociedade corrompida como é o Brasil, nós vemos políticos que fazem juras de amor na época das eleições. Até choram, né?
Até choro lá e tal, eu sou de vocês, eu sou do povo. E eles, por vezes, são pegos roubando. E nós ficamos horrorizados, não é verdade? Falamos, poxa, como aquele rapaz jurou aqui que ia cuidar dos pobres. Queria ser uma alma honesta. Foi pego roubando, ele quebrou o juramento, quebrou essa palavra. E nós ficamos horrorizados, os crentes, oh meu Deus, que pecado. E é verdade, é pecado mesmo. Entretanto, quando vem alguém dizer, poxa, pastor, seminarista, eu quero me divorciar. Não, não deu mais. Acho que é melhor cada um seguir por um caminho. Eu quero quebrar o meu juramento. Veja. Com os outros, não. Aí, como ele está numa posição de poder elevada, você deve honrar. Comigo, não necessariamente. Eu quebro quando dá na telha. Eu prometi que eu iria servir a igreja presbiteriana e me submeter a ela na medida em que ela continuasse na palavra de Deus. Mas quando eu peco e sou pego em disciplina, para mim não dá. Eu vou sair da igreja. Eu não quero passar por esse constrangimento. Eu vou quebrar o meu juramento de submissão à palavra de Deus mediante o ensino e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Classificação de juramentos. De quem é a igreja? É de Cristo. Quem instituiu o casamento? O próprio Deus. Portanto, todo juramento é feito diante de Deus. E nós não temos o direito de classificá-los como importantes e não importantes. Quando você está naquela entrevista de emprego, todo mundo é um bom empregado, na verdade, na entrevista de emprego. Sempre é assim, me fale 3 defeitos, sou muito organizado, gosto muito de trabalhar. É sempre assim, né? Rapaz, como eu sou viciado em trabalho, eu não tenho horário. Mas vai ser assim, eu juro. Antes era mais. Mas hoje em dia, pelas minhas conversas aí com a galera de empresa, no 3º mês já está descambando já. E aí? Aqui eu estou falando para crente, não estou falando para descrente. Pessoas que dizem que crê no Cristo, que disse que é a verdade. Honremos os nossos juramentos, irmãos. Não há mentirinhas. Falou, cumpra. Ande na verdade. E por fim, devemos viver nossa vida com a percepção de que tudo o que fazemos é feito diante de Deus. Até aquilo que você vai contar para os outros. Normalmente nós gostamos muito de florearmos as nossas histórias, para nos colocarmos como super-heróis. Não, mas eu fui lá e falei e tal. Na verdade, não foi tão assim. E nós tendemos a colocar o nosso ego na frente. Tome cuidado. Lembre-se, a nossa vida, ela é vivida diante de Deus. Diante de Deus. Eu quero que você não saia daqui com essa percepção. Porque muitos acreditam que estão diante de Deus aqui, agora. Culto solene. Nenhum espirro. Mas quando sair fora, é como se Deus ficasse aqui dentro apenas. Nos nossos contratos, nas nossas promessas, parece que Deus foi descolado e ficou no culto, onde eu reencontrarei no domingo que vem. O ensino de Jesus aqui é claro. Toda a nossa vida deve ser vivida diante dessa percepção. Deus está nos olhando. Abraham Kuyper certa vez disse, não há um compartimento da existência humana que não pertença a Cristo. Os nossos relacionamentos, o modo como eu trabalho, o modo como eu lido com o casamento, o modo como eu lido com o meu namorado ou minha namorada, tudo o que nós fazemos está debaixo dos olhos de Deus e cumpre-nos sermos fiéis a Ele. E eu gostaria de terminar fazendo a seguinte pergunta. Como você tem vivido? Será que a sua vida é um conjunto de mentiras? Se você está passando por isso, eu te rogo, em nome do Cristo,
Se arrependa, volte ao caminho do Calvário. Fale a verdade. Mas, Daniel, você não sabe a minha história? Tudo que eu conquistei, tudo que eu sou, foi baseado numa mentira. Você não sabe o que eu vou perder dizendo a verdade. É a sua cruz. É a consequência. Se você não quiser o caminho da cruz, não siga. Siga o caminho das suas inclinações. Mas agora, se você não consegue viver longe de Cristo, se a culpa está no seu coração, e você quer uma mudança, Cristo te chama hoje a ter uma vida de verdade. Irmãos, por pior que pareça o cenário, a verdade sempre é o melhor caminho. Sempre é o melhor caminho. As pessoas, elas podem confiar nessas palavras? Pode falar, aquele ali tem palavra. Ou você é daquela pessoa que fala, não, nem conta, chama por chamar, mas não conta com essa pessoa porque ela fala que vem e não vem. Irmãos, como podemos dizer que cremos na verdade se andamos na mentira? Cristo nos chama hoje a glorificar o nome dele por meio de uma vida santificada na verdade. Que Deus nos ajude a sermos sinceros, honestos, que nós honremos as nossas palavras em todos os momentos. Oremos. Santo e amado Deus, graças te damos. Graças te damos porque o Senhor nos instruiu e nos advertiu hoje quanto à relação dos nossos relacionamentos e das nossas palavras. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que nos ajude, porque por vezes nós somos de fato inclinados à mentira. Nos perdoe por todas elas, Senhor. Nos ajude a nos assemelharmos ao Teu Filho Jesus Cristo, o Deus homem que nunca mentiu, mas sempre falou e é a verdade. Nos ajude, ó Deus, a cumprir os nossos juramentos, os nossos votos feitos no casamento, diante da igreja em discipular e honrar os nossos filhos com a Tua palavra. Nos ajude a cumprir os juramentos feitos à igreja, de servi-la e de obedecê-la. Ó Senhor, nos ajude a viver uma vida com a percepção que o Senhor está em todas as coisas e está nos olhando dos mais altos céus. Nos ajude, Senhor. Sabemos que é difícil, mas a Tua palavra nos diz que o Senhor nos dará força para vencermos o pecado. E é nessa confiança que nós oramos. Em nome de Jesus, a verdade que veio até nós. Amém.